Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. No primeiro encontro, 2 escaladores sobem uma das montanhas mais desafiadoras da Europa. Mas a aventura romântica que os deveria unir despedaça o casal. A montanha tinha virado um completo demônio. Precisamos nos mover! Aquele inferno estava desabando na minha cabeça. Presos dentro de uma tempestade elétrica violenta. Eles precisam confiar um no outro para sobreviver. Era uma situação completamente desesperadora. Eu só pensava que a gente não ia sobreviver. Jeremy! Sobrevivi. Um pesadelo no primeiro encontro. Jeremy! Os eventos deste filme ocorreram ao longo de 3 dias nos Alpes suíços. Eu prefiro estar aqui com você do que com qualquer outra pessoa. Esta é uma história real. O Cume Pis Badile tem 3.300 metros de altura. Seu cume afiado forma a fronteira entre os Alpes suíços e italianos. Vem gente de todo canto do mundo, sabe? Para escalar e também para se desafiar nessa montanha. Famosa por suas condições climáticas extremas, sua escalada é tão traiçoeira quanto deslumbrante. E até mesmo para alpinistas profissionais, como Rachel Kelsey e Jeremy Colenso. É a escalada de uma vida. Começamos às 5 da manhã. Nosso objetivo era subir e descer a escalada em um dia. Demais. Foi maravilhoso porque subimos tão rápido e tão fácil a montanha. 10 da manhã. Eu estava tão empolgada, sabe? Lá estava eu fazendo uma escalada que eu queria muito fazer. E não só isso, mas estava com aquele cara lindo que eu estava muito afim. É simplesmente incrível estar lá com alguém que é tanto uma parceira de escalada, quanto alguém com quem eu estava virando amigo. É bem legal. Eu estava bastante atraída por sua natureza tranquila, mas confiante. Subindo! Eu tinha gostado muito do senso de aventura e da personalidade descontraída dela. Esta aventura romântica é, na verdade, o primeiro encontro verdadeiro de Rachel e Jeremy. O casal tinha se conhecido há poucos meses, escalando na Grã-Bretanha. Fizemos algumas escaladas locais juntos e, nesse ponto, vi que eu gostava bastante dele. Acabamos nos dando muito bem e aí nasceu uma amizade e uma parceria de escalada. Então ele disse, quer ir para a Itália comigo? Fiquei atordoada, me pegou desprevenida. Eu tinha aquela visão romântica da Itália, de passear pelo rio em uma gôndola. Mas logo ficou claro que ele estava me convidando para uma escalada. Planejamos e preparamos tudo com muito cuidado. Consultamos guias, arranjamos mapas do percurso. Definimos exatamente qual equipamento levaríamos. Essas mochilas pequenas têm capacidade para uns 20 litros. E nelas só levamos o essencial que íamos precisar para ter sucesso na escalada. Coloquei minha jaqueta impermeável, um fleece extra, pacotes de hidratação, mapa do trajeto. E ainda tinha mais algumas coisas. Uma delas era um abrigo de sobrevivência. Tinha o meu celular e lembro de segurá-lo na minha mão, pensando se eu devia ou não levá-lo.
Algo me fez pensar. Eu que vou carregar. Posso aguentar esse peso. 1 da tarde. Jeremy e Rachel estão subindo a poderosa aresta norte de Pisbadile. A exaustiva escalada subindo e depois descendo a montanha deve levar 14 horas. Se o tempo deixar, o plano deles é voltar ao acampamento base bem antes do anoitecer. Estava fazendo um tempo muito bom. Não sentimos que estávamos com pressa. Sentimos que tudo estava indo muito bem. Jeremy foi na frente, as cordas descendo até mim. E cheguei num ponto onde me apoiei naquela pedra. Vi tudo estremecer. Meu coração saltou para a garganta. Você está bem? Nessas horas, quando as coisas quase dão muito errado, tem que respirar fundo algumas vezes, se recompor e seguir em frente. Se você não sente medo durante uma escalada, então não é o desafio certo para você. 3 da tarde. 2 horas depois. E Jeremy e Rachel passam pela parte mais tecnicamente desafiadora da escalada. Agora, mais de 3.000 metros acima da aresta norte, o casal está a poucos minutos do cume. Chegamos a um ponto onde tinha um pouco de neve. Estava me sentindo completamente empolgada. Estávamos a poucos passos do topo da escalada. O sol brilhava. Era uma tarde simplesmente maravilhosa e fresca. Parecia tudo perfeito. Faltando apenas 30 metros, eles enfrentam um golpe devastador. Dava para ver que a rocha tinha virado em um pavimento de gelo. Mas era um pavimento vertical, para a gente tentar escalar. Isso dá uma ideia do que se está enfrentando. Eles não esperavam enfrentar gelo, então não trouxeram o equipamento necessário para escalá-lo com segurança. A gente devia estar a 30 metros verticais do cume. Mas percebi que aquele era o fim da nossa escalada. Tudo bem, né? É. Então vamos. Tinha um sentimento de desapontamento ali, com certeza tinha. Mas não tinha tempo para isso. A gente precisava se preparar para o próximo trecho e continuar. E ele já estava ali. Mas incapazes de alcançar o cume, Rachel e Jeremy não percebem que uma enorme tempestade elétrica está se formando no vale adiante. 4 da tarde. Jeremy foi mexer nas cordas para tentar ajeitá-las para o rapel. Olhei para o vale abaixo. E notei as nuvens girando. Ao mesmo tempo, senti uma queda acentuada na temperatura. Senti dentro de mim que aquilo estava anunciando uma tempestade e que a gente tinha que ir embora. Jeremy, é melhor irmos agora. Pude ouvir o vento, parecia um trem de carga vindo na nossa direção. Percebi que o tempo estava mudando. Tá. Vamos descer. Jeremy e Rachel sabem que é simplesmente muito perigoso permanecer na montanha. Pegamos nossas lanternas de cabeça e colocamos nos capacetes. Colocamos as capas impermeáveis e ficamos prontos, preparados para o pior. Eles precisam descer de rapel, antes que a tempestade liberte toda a sua fúria. Teve um estrondo enorme de trovão e todo o céu se iluminou. Foi um trovão rosa inacreditável.
Precisamos nos mexer. Está bem? Meu coração disparou. 90% dos acidentes nas montanhas acontecem na descida, não na subida. E agora eles devem tentar a perigosa descida, em meio a uma tempestade furiosa. Em um dia bom com céu claro, descer essa montanha já é uma tarefa complicada para um escalador experiente. Em uma tempestade, é simplesmente um pesadelo. A gente via o raio e ouvia o trovão ao mesmo tempo, sabendo que essa tempestade estava bem acima de nós. A gente estava cercado por metal e correndo o risco de sermos atingidos por um raio. 7 da noite. Após 3 horas, ainda não desceram nem um quarto do caminho. E conforme a luz desaparece, a temperatura cai para menos 7 graus Celsius. De repente, tive uma sensação de estática no ar. A estática sendo carregada ali naquele momento. Jeremy é uma pessoa muito calma, mas pude ver em seus olhos que ele parecia preocupado. E eu sei que, se ele se preocupar, é hora de ficar alerta. Nunca fiquei tão apavorado na minha vida. Em questão de segundos, teve uma grande explosão. Tudo que pensei foi: não vamos sobreviver. Era incrivelmente difícil não entrar em pânico enquanto o mundo desabava à minha volta. No coração da tempestade, raios atingem tudo ao redor deles. Toda vez que eu ouvia um trovão, eu pensava: será que sou eu? Será? 8 da noite. Não sei exatamente quantas descidas fizemos. Tudo o que sei é que já estávamos lá ao que parecia ser horas. O Jeremy começou a se preparar para a próxima descida, mas senti que algo não estava certo. Desci para além daquele bloco. E a corda se prendeu atrás do bloco. Não consegui tirar a corda. Então tudo se encaixou. Jeremy! Era aquela pedra instável que passamos na subida. A corda dele tinha ido bem ao redor dela. Rachel percebe que puxar a corda pode fazer a enorme e instável rocha cair sobre a cabeça de Jeremy. E eu gritei: Não puxa a corda! Jeremy! Não puxa a corda! ele não estava me ouvindo. A tempestade estava tão forte que ele não me ouvia. Jeremy não faz ideia que 1/4 de tonelada de rocha, a poucos metros de sua cabeça, está se soltando com cada movimento. Jeremy! Ouvi um estrondo imenso e terrível enquanto ela caía pela montanha. Era impossível ele ter sobrevivido. Rachel teme que Jeremy tenha sido levado montanha abaixo. No fim, abri meus olhos. Foi um alívio tão grande e uma surpresa vê-lo ali. Olhei para Rachel. Ela estava me olhando, eu pensei, passou tão perto que quase me acertou. Se tivesse acertado, eu estaria morto. Ele estava pálido.
os olhos enormes, arregalados. Eu simplesmente não estava acreditando. Aí ele abaixou a cabeça e continuou descendo. Jeremy sabe que, se quiserem sobreviver, precisam continuar descendo a montanha. Mas a tempestade está se intensificando. Eu sentia que nossos dias estavam contados. Nossos minutos estavam contados. Eu simplesmente sabia que não era uma questão de se, era uma questão de quando. Mas não tinha outra opção a não ser continuar. 9 da noite. Enquanto avançam, Jeremy e Rachel enfrentam um novo desafio. Estava cada vez mais difícil encontrar os pontos de referência que passamos na subida. Pegamos nosso guia e tentamos descobrir onde estávamos, mas não conseguimos. Está vendo isso? Está bem? Procure isso. Sabe, a gente estava olhando para uma montanha diferente. Um trajeto diferente do que subimos. Incapazes de ver quaisquer pontos de referência, Rachel e Jeremy estão perdidos neste perigoso terreno. Escolher o caminho errado pode significar a diferença entre a vida e a morte. Tínhamos chegado num ponto de decisão. O que acha? Apontei para baixo e... ele concordou. Certo. Eu vou na frente. Incapazes de ver o que está abaixo, eles podem estar descendo direto sobre um precipício. Jeremy insiste em ir primeiro. A última coisa que me lembro de ver foi o capuz vermelho e sua lanterna na cabeça. E então eu estava sozinha. E foi muito, muito assustador. Me vi bem na borda de uma saliência. Logo que desci pela borda, fiquei suspenso no ar. Lá embaixo tinha um vazio de escuridão. Não tinha como saber se era o caminho certo. E já era tarde demais para chamá-lo de volta. Eu só podia esperar. Então pensei, certo. Amarrei um nó nas pontas das cordas, mas e se eu chegar ao fim delas e ainda não tiver alcançado o solo? A única saída daqui é descendo. Jeremy só tem 30 metros de corda sobrando, mas o vazio abaixo pode ter centenas de metros. 10 da noite. Trinta longos minutos. Ainda não há sinal de Jeremy. E sabendo dos perigos que o cercam, Rachel teme pela vida dele. Tive uma sensação horrível de que ele foi atingido por um raio. Jeremy! Ou então que ficamos presos sem saída para cima e sem ter como descer. Os raios ainda estavam iluminando as coisas. E notei umas protuberâncias acima de mim. Na verdade, eram pitões que foram pregados em fileira. De repente, eu soube exatamente onde estávamos. A posição dos pitões diz a Rachel. Eles se afastaram da linha principal do cume. Jeremy! Jeremy! E Jeremy agora está descendo em um vazio de 600 metros, com apenas 30 metros de corda. Jeremy! Acho que nos desviamos uns 10 metros. E ainda assim, as repercussões poderiam selar nosso destino.
sem sinal do parceiro de escalada, Rachel teme que Jeremy tenha sido morto devido à queda de uma pedra ou por um raio. Me senti sem esperança. Ele é mais pesado que eu. Eu não conseguiria puxá-lo de volta. Mas o único jeito de sairmos daquela montanha era usando as cordas. E se ele tivesse pendurado nelas, eu não ia poder usá-las. Não tinha como. Jeremy! Eu não teria outra opção, a não ser cortar a corda. Ela se depara com um dilema inimaginável. Ficar aqui, presa a um homem morto e enfrentar uma morte lenta. Ou cortar a corda e escapar disso. Nessa hora eu rezei e torci muito para que não tivesse que fazer isso. Mas lá embaixo, Jeremy na verdade está vivo. Ele está chegando ao fim de sua corda, com quase 600 metros de vazio ainda abaixo dele. Meu instinto dizia que tínhamos tomado a decisão errada. Eu precisava voltar. É desesperador. Jeremy desceu 30 metros de rapel. Ele está exausto, mas sua única opção é subir de volta. Com os músculos doloridos, ele prende um dispositivo mecânico de ascensão chamado Jumar e começa a se erguer dolorosamente metro por metro. Fazer essas puxadas enquanto era golpeado por ventos de 115 km por hora foi simplesmente horrível. Eu estava realmente com medo. Eu sentia o peso do corpo dele na corda, mas não sabia se algum dia voltaria a falar com ele. Sentia meus bíceps, meus músculos abdominais, tudo se contraindo. Era como se a cada 60 centímetros que eu subisse, eu deslizasse 30 centímetros de volta na corda. Rachel sabe que o tempo está se esgotando. Sem saber que Jeremy está subindo de volta pela corda, ela se prepara para tomar a decisão mais difícil da sua vida. Onze e meia da noite. Depois de meia hora eu pensei, tenho que agir. Mesmo que Jeremy esteja morto, Rachel decide que não pode cortar a corda. Em vez disso, ela arrisca sua própria vida indo procurá-lo. Me inclinei e lembro de olhar para baixo e ver um feixe brilhante de luz. Era a lanterna na cabeça do Jeremy. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Foi o momento mais maravilhoso da minha vida. Me esqueci completamente da tempestade, de onde estávamos, e dei um abraço enorme nele. Tô tão feliz em te ver. Está tudo bem. Eu estava simplesmente tão feliz de ter conseguido voltar. O reencontro revela o que agora eles significam um para o outro. Mas a 3.000 metros de altura numa montanha castigada pela tempestade, Rachel e Jeremy permanecem em grave perigo. É melhor que sobrevivam a essa noite congelante. O próximo desafio é encontrar abrigo. E a única esperança deles é alcançar uma pequena saliência a 20 metros. Eu vou primeiro e você vem em seguida, tá bom?
Tá, relaxa, relaxa aqui. Passamos pelo inferno. Agora estávamos seguros naquela beirada. Mas ela estava bem no meio da montanha. Graças aos preparativos meticulosos, Rachel e Jeremy levaram um abrigo leve de sobrevivência. Agora isso é tudo o que os separa da força gelada da tempestade. Você tá bem? Sim. Assim que paramos, sentimos o quanto estava frio. Pelos meus cálculos, menos 10 graus. E com o vento, estava menos 25 graus. Eu tremia incontrolavelmente. Meus dedos haviam ficado completamente brancos e começaram a congelar com queimadura de frio. Precisamos aquecer nossas mãos e pés a cada hora, tá bom? Para evitar congelamento, o casal precisa restaurar a circulação sanguínea. Vai doer. Não tem problema. Doeu muito quando o sangue começou a circular de novo no corpo. Foi como se eu tivesse colocado a mão direto no fogo e deixado lá. 2 da manhã. À medida que a noite avança, as temperaturas despencam para níveis que ameaçam a vida. Presos a 3.000 metros de altura na montanha, o casal agora enfrenta uma batalha pela sobrevivência. Era evidente o quanto estávamos perto de ficarmos severamente hipotérmicos. O casal sabe que, à medida que a hipotermia se instala, a diminuição do fluxo de oxigênio para o cérebro causará sonolência, seguida de morte. Eles precisam ficar acordados. Se um de nós tivesse adormecido, seria muito tentador para o outro simplesmente tirar uns minutinhos e então não acordar. Numa situação como essa, seu parceiro de escalada é seu maior trunfo. Tínhamos que ficar acordados e encontrar forças um no outro para continuar, não importava quanto demorasse. Depois de 20 horas na montanha, Rachel e Jeremy estão fisicamente exaustos. Ei, você precisa de energia. Por que não bebe? Eles sabem que, para sobreviver à noite, eles precisam repor a energia perdida. Nenhum de nós tinha bebido nada há horas, porque estávamos focados na tempestade. Então a gente pegou os pacotes de carboidratos líquidos que tinham virado gelo. E tentamos aquecer. Não fez diferença alguma. Nosso corpo estava frio demais para descongelar um pouco o que fosse. Foi um baque no nosso ânimo. Jeremy e Rachel agora enfrentam a noite mais longa de suas vidas. Era assustador demais pensar nisso. O que faltava acontecer agora? Acho que tínhamos cerca de 30% de chance de sobreviver. Estávamos a 3.000 metros de altura num frio de menos 25 graus. Era uma situação desesperadora. Eu estava sentada e senti um caroço. E então, de repente, algo me veio à mente. Esse caroço era meu celular. Eu fiquei radiante.
Liga. Eu simplesmente pensei, é isso. E então, quase no mesmo instante, pensei, não se anima. Eu não ia aguentar a ideia de mais uma coisa dando errado. Não esperava que funcionasse. Imaginei que a bateria estaria morta por causa do frio. E não esperava que tivesse sinal. Eu rezei e fiquei implorando em pensamento. Isso! Bem-vindo. Foi um momento de glória. Tinha uns tracinhos na barra de bateria e 3 tracinhos de sinal. E essa conexão com o mundo exterior é uma linha de vida inesperada, mas crucial. É melhor chamarmos o resgate. Sim. Certo. Resgate aéreo suíço. Era a nossa chance. Se esperássemos, poderia ser tarde demais. Não consegui contato. É o número certo. Eu sei que é o número certo. Tenta de novo. Sem conseguir pedir ajuda, Rachel percebe que a tempestade deve estar interferindo no sinal de seu celular. Não sei se vai funcionar, mas vamos tentar um SMS. Então decidimos enviar uma mensagem de texto para um dos nossos amigos mais confiáveis. Avery, Vou tentar o Avery. Tá. Seja direto. precisamos de resgate aéreo. Escrevemos: precisamos de resgate aéreo. Aresta Norte, Pisbadilly, Suíça. E enviamos. Número de telefone. Enviando mensagem. Foi como enviar uma oração. Era a última esperança de alguém descobrir que estávamos lá antes que fosse tarde demais para nós. Desligamos o celular para conservar a bateria. Nosso foco era em sobreviver. Embora a mensagem tenha dado esperanças, a tempestade ainda não dá trégua. Estávamos visando o amanhecer. Não sabíamos o que amanhã nos reservava porque a tempestade parecia estar piorando. Dia 2, 6 da manhã. Por pura determinação, Rachel e Jeremy conseguem sobreviver à noite. Lá fora tinha passado de preto para cinza, mas a luz do dia não tinha influenciado em nada na temperatura. Toda vez que o vento soprava lá fora, pequenos cristais de gelo banhavam nosso corpo todo. Estávamos ficando cobertos por gelo e as roupas começaram a congelar no nosso corpo, literalmente. Me senti completamente exausta, sabe? Totalmente desolada. De vez em quando, um raio caía. Naquele momento eu pensei, se um raio nos atingir, pelo menos será rápido. Era impossível descer.
tentar descer. Seria uma missão suicida. Exaustos e com hipotermia. Tentar descer a montanha durante a tempestade é impossível. Vamos ver se recebemos um SMS. Liguei o telefone e respiramos fundo. E então ouvimos o toque. Uma mensagem recebida. Era do Avery. Ele disse: estou cuidando disso. O amigo próximo de Rachel, Avery Cunliffe, recebeu a mensagem e contatou os serviços de emergência. Isso realmente me deu esperanças de que havia pessoas lá fora que sabiam da nossa situação e que estavam fazendo algo por nós. Mas até que o tempo melhore, qualquer tentativa de resgate está fora de questão. 4 da tarde. Após 10 longas horas, uma pausa na tempestade dá aos alpinistas uma centelha de esperança. Então ouvimos um som bem de leve no vento. Está ouvindo? Era tipo... Não dava para saber se era o vento ou um helicóptero. Então foi ficando mais alto e ficamos cada vez com mais certeza. Sim, era um helicóptero. Aqui! Ei! Ei! Aqui! Aqui! Consegui ver o helicóptero. Então fiquei pulando com o abrigo na mão, enquanto Jeremy ficou de pé com as mãos erguidas. Foi uma sensação de completo alívio e euforia. Acabou. Estávamos no fim de todo aquele pesadelo. Dava para ver o piloto. E estava tão perto que eu sentia que podia tocá-lo. Aqui! Eu esperava que um homem ou pelo menos uma corda saísse do helicóptero. Mas isso não aconteceu. Vimos o helicóptero sendo jogado de um lado para o outro, como uma rolha no oceano, indo para cima, para baixo, para os lados. Então eu vi que não tinha como. Para ele seria como assinar a sentença de morte. Tentar resgatar o casal nessas condições meteorológicas traz o risco de colisão do helicóptero contra a montanha, matando Rachel, Jeremy e toda a equipe. Foi terrível. Estava tão perto, mas também estava a um mundo de distância de nós. Jeremy me abraçou e disse: Calma, calma. Eles sabem onde estamos. Eles vão vir nos buscar. Não se preocupe, tá? Eles sabem onde estamos. Eu tinha que dizer as coisas certas, mas eu sabia. Bem lá no fundo, eu sabia que não íamos a lugar nenhum. Com o anoitecer, Rachel e Jeremy enfrentam outra noite aterradora na montanha. Rapidamente sucumbindo à hipotermia, o casal corre o risco de perder a consciência e entrar em coma. Naquele ponto já estávamos por um fio. Quando ele me abraçou, eu soube que talvez não teria outra oportunidade de dizer. Então eu disse: Eu prefiro estar aqui com você do que com qualquer outra pessoa. Eu também. Sim. Foi horrível, porque não íamos aguentar mais uma noite. Então escrevemos uma mensagem para o Avery. Queríamos que eles soubessem que, se não fôssemos evacuados nas próximas 12 horas, nós dois morreríamos. Não sobreviveremos à noite, precisamos de resgate. Foi horrível, foi realmente horrível ter que escrever a um amigo dizendo que não íamos sobreviver. Enviando mensagem.
6 da tarde. Uma mensagem recebida. Parecia que nem deu tempo e já tinha uma resposta. Até me senti mal quando vi o que ele tinha escrito. E ele escreveu: devo ligar para sua família? Era uma chance de me despedir. Então, senti algo imenso crescendo dentro de mim e eu disse: Não vamos desistir. Temos que continuar lutando, Jeremy. Não posso dizer adeus. eu simplesmente não consegui. Nós tínhamos que continuar, tínhamos que seguir em frente. Eu simplesmente não conseguia suportar a dor de pensar em dizer adeus. Mas apesar de sua determinação, Rachel sabe que esta é uma batalha que eles podem não vencer. Fechei meus olhos, juntei as mãos e rezei. É uma experiência de muita humildade rezar pela própria vida. Dia 3, 5 da manhã. Eu estava vagamente ciente de que estava clareando, mas era quase como se isso não importasse mais. Parecia que meu corpo não queria funcionar. Apesar de todas as probabilidades, o casal aguentou uma segunda noite. Mas agora eles estão perdendo a vontade de sobreviver. Quando o cérebro começa a desligar porque se está congelando de frio, a gente só quer que acabe logo. E então, de repente, ficou evidente para nós que o vento estava diminuindo. Rachel percebe que o tempo está melhorando e aproveita a oportunidade. Resgate aéreo suíço. Liguei o telefone e chamei a equipe de resgate. E então, por incrível que pareça, quando disquei o número, conseguimos a ligação. Alô, serviço de resgate suíço. Alô? Eu falava. E eu sabia que era a minha voz, mas não sabia o que estava saindo dela. Era como se eu tivesse dopada. Alô, quem fala? E eu vi um som extasiado no outro lado da linha. Alguém que estava incrivelmente surpreso. Não podiam acreditar que nós realmente estávamos vivos. Ok, estaremos aí. Eles falaram que iam tentar um resgate às 7 horas. Eu não queria me empolgar demais. Jeremy e Rachel sabem. Esta tentativa de resgate é a última chance deles. 7 da manhã. Eles estão indo. Jeremy disse que eles iam subir pela aresta. E ainda não podíamos ver, mas conseguiríamos ouvir a direção. Ei! Ei! E então lembro de ver o helicóptero. Ele parecia minúsculo. A montanha era enorme e tinha um pontinho preto minúsculo. Se aproximando de nós e, de repente, ficou maior e maior, até estar bem ali. Então ele ficou pairando sobre mim. E pude ver o operador do guincho na porta. Pude ver o rosto dele.
Eu vi o cabo vindo na minha direção. Foi quando me dei conta que tínhamos conseguido. Foi uma sensação incrível, sabe? De ter conseguido. Ter conseguido uma nova chance. Conseguimos. Nós sobrevivemos e pudemos sorrir. Naquela hora senti que estávamos vivendo. Foto real do resgate. Depois de 40 horas em condições de frio intenso, Jeremy e Rachel são resgatados de helicóptero. Graças aos seus esforços de sobrevivência, o casal não sofreu danos a longo prazo e ambos se recuperaram totalmente. No entanto, suas experiências na montanha tiveram um efeito duradouro. Aqueles 2 dias mudaram minha vida. Eu saí com alguém que eu achava bonito, um bom alpinista, e de repente lá estava alguém com quem eu tinha uma ligação incrivelmente próxima. Alguém que, enquanto eu vivesse, estaria na minha mente. Alguém que ficaria ao meu lado e estaria comigo, em cada passo do caminho. Percebi que essa pessoa era com quem eu queria passar o resto da minha vida. Cada dia que acordo, me sinto tão feliz e tão grata por estar viva. Agora estou casada e tenho 2 filhas lindas. Todo dia é uma bênção, todo dia é um presente.